Nós estamos recebendo nesta manhã de segunda-feira, início de semana, o Capitão Nascimento, ele que é do Batalhão de Policiamento de Trânsito, a quem eu agradeço a presença e já pergunto, infelizmente, de quinta, sexta-feira para cá, nós tivemos um número elevado de acidentes e agora de madrugada também vítima fatal. Parece que nessa época de final de ano, Natal, Ano Novo, as pessoas, Capitão Nascimento, abusam um pouquinho da bebida aí, né? Acha que é melhor que os outros, dirige muito bem, excesso de velocidade e acaba acontecendo e tirando a vida de algumas pessoas. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui e para falar um pouco a respeito e também dos cuidados que os motoristas devem ter, principalmente final de ano. Bom dia ouvintes. Com certeza esse período de festas é um período preocupante para o batalhão de trânsito e para toda a corporação, porque há a imprudência, a negligência do condutor quando ele abusa do álcool e, abusando do álcool, toma a direção do seu veículo, né? Tivemos aí, neste fim de semana, 2 acidentes fatais. Esse que o senhor expôs agora aconteceu pela Duque de Caxias. Foram um acidente entre 2 veículos e um desrespeito à sinalização. Houve 6 vítimas? 6 vítimas, uma delas fatal. Isso foi na madrugada, não é? 1h45 de hoje. 1h45. Né? Então, já começamos a semana, infelizmente, com uma vítima fatal. E, claro, a gente sempre fala aqui a respeito do trabalho que o Batalhão de Policiamento de Trânsito e outros órgãos, né, do trânsito, e aí o DETRAN, juntamente com a Prefeitura Municipal, órgão do trânsito da Prefeitura, as campanhas, mas nem sempre elas dão o resultado esperado, por mais que se divulgue, por mais que se fale. E as pessoas também, parece-me que quando se fala, principalmente a respeito, olha, bebeu, não dirija. Ainda existe esse abuso, beber e dirigir aqui na nossa capital, né? Sim, esse ano a gente já conseguiu houve uma redução já dos acidentes. Os acidentes aí com vítima, reduziram em cerca de 1.200 acidentes. Então, Campo Grande anualmente 13 mil acidentes anuais. 13 mil? 13 mil. Hoje a gente está com 10.800 acidentes. Então houve uma redução também significativa. Claro. No número de vítimas fatais, foram 53 no ano passado e atualmente a gente está com 37. Então também uma redução de cerca de 30% desses acidentes. As fiscalizações acontecem, o Estado se organiza para a redução desses acidentes com campanhas educativas, com aumento de fiscalização. O Batalhão de Trânsito, houve um incremento aí de aquisição de veículos. Foram 15 motocicletas adquiridas pelo governo do estado. Recebemos recentemente também mais 5 novas viaturas. Isso facilita, ajuda na fiscalização e há um empenho do policial para fiscalizar, para impedir que isso aconteça, mas principalmente o próprio condutor. O próprio condutor tem que ter em mente que ele é um participante do trânsito, né? Então ele tem que se conscientizar que não é o aumento das multas, não é a via sinalizada. Na Duque de Caxias havia semáforo, as condições adequadas de tempo, todas as circunstâncias davam a entender que não haveria esse acidente, mas foi uma imprudência, uma negligência aí do condutor. Inclusive, um dos condutores é não habilitado. Então isso também é uma questão que é bastante combatida pelo Batalhão de Trânsito. Cerca de 13% dos acidentes envolvem esses condutores sem habilitação e também condutores que abusam do álcool. E isso não é uma questão só de fiscalização, só de educação, é o próprio comportamento, né? Essa mudança tem que existir. Por parte do condutor responsabilizar os outros órgãos. Dizer que a via está com problema, que a cidade está com buracos, que a sinalização é inadequada, mas a gente vê que o abuso de velocidade, a falta de habilitação, o uso excessivo de álcool e a condução desse veículo é que causa os acidentes mais graves. Com relação aos motociclistas, né, que também é uma outra preocupação aqui na nossa capital, também vem diminuindo o número de acidentes envolvendo os motociclistas, e de que maneira, né, acontece esses acidentes? É por falta mesmo da pessoa conhecer um pouco mais as leis de trânsito, de conhecer não, de respeitar as leis de trânsito? É o desrespeito, né? Na verdade,
o principal envolvido nesse acidente com o motociclista ainda são condutores que não possuem habilidade adequada, mas que também excedem de velocidade. Então, quando um motociclista se envolve em acidente, em consequência ele vai sofrer alguma lesão, né? Porque ele não tem a proteção que o veículo 4 rodas tem. Quando ele sofre uma queda, vai sofrer escoriações, vai sofrer algum dano, uma lesão mais grave. No dia 24 para o dia 25, a véspera de Natal, um acidente também fatal que ocorreu na Avenida Guri Marques, ali próximo do Batalhão Rodoviário Estadual. O condutor, ele, a princípio, aparentemente estava em excesso de velocidade, perdeu o controle do seu veículo e foi para o canteiro central. Então a moto capotou aí por cerca de 30 metros. Ele morreu sozinho. Morreu sozinho. Quer dizer, o acidente foi provocado por ele mesmo. Isso é muito comum. A gente que noticia, que está todo dia aí em contato com as informações, por meio de sites, enfim, a gente percebe claramente a imprudência por parte dos condutores, tanto de motocicletas quanto de veículos, né? Tem um percentual desse tipo de acidente, por exemplo, grosso modo, de pessoas que causam os próprios acidentes sozinhas, assim, moto que bate em caçamba, né? O motociclista está vindo, de repente ele bate numa caçamba, a caçamba estacionada ali ao lado da calçada, ele vai e bate no poste, sozinho, bate numa árvore, moto com moto, né? Impressionante, como que bate moto com moto. Tem um percentual disso, capitão? Sim, existe. Os acidentes acontecem. A queda é um problema também, porque quando acontece em locais muito distantes, né, e a pessoa tem algum problema com o seu veículo, com habilitação, às vezes não é habilitado, ele sequer permanece no local. E isso fica difícil de mensurar também uma estatística real do número de acidentes com queda. Mas quando eles acontecem, é bastante grave. Esse motociclista, concluindo, teve o capacete, soltou da sua cabeça. Esse da Guri Marques. Soltou da sua cabeça. E foi isso que provocou o acidente fatal, né? Se tivesse capacete... Ele estava com o capacete, mas não utilizava adequadamente. É aquele que coloca, não prende o capacete, só para atender a formalidade. Isso, da lei, exatamente. O que, infelizmente, não faz com que algumas pessoas percam a vida ou um acidente grave, colocando Cinto aí... de segurança é outro item que as Agora, comandante, nas ocasiões festivas, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, sempre organiza operações. E essas operações, elas terminam dando resultado positivo, né? Reduz o número de acidentes, reduz o número de acidentes fatais. E na cidade, a polícia responsável pelo trânsito faz também operações na cidade nessas ocasiões? Ou talvez seja isso a causa de tantos acidentes, geralmente nos feriados, ou não? Existe sim, existe a fiscalização, isso é importante frisar, que não é só o batalhão de trânsito também que efetua essas operações. Todas as unidades da capital intensificam as suas ações para tentar inibir esse condutor. O que acontece é realmente a polícia não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo, infelizmente, né? E isso provoca os acidentes mais graves. Esse na Duque de Caxias, por exemplo, talvez uma fiscalização de trânsito nesse local não fosse resolver. Foi realmente uma negligência do condutor. Ele avançou o semáforo, causando acidente numa avenida de tráfego intenso. Então, e provocando esse acidente, inclusive foi a própria mãe do condutor que veio a óbito, né? Agora, capitão Nascimento, o programa Tribuna Livre, a FM Capital, sempre abre espaço para falar a respeito do trânsito, porque além de ser um assunto importante, tira a vida das pessoas, por causa inclusive da negligência. Natal, se a gente for comparar Natal e Ano Novo, no Ano Novo, segundo informações e estatísticas, é quando a pessoa bebe mais. O Natal é mais tranquilo. Infelizmente, nós já tivemos vítima fatal e um número de acidentes elevado. Gostaria que o senhor deixasse um recado, principalmente para o pessoal nesta época de Ano Novo, de sábado para domingo, com relação ao trânsito, porque... Claro, nós estamos encerrando 2016, começando aí
2017, e nós gostaríamos que começasse, principalmente no trânsito da nossa capital, sem vítima fatal, com bastante tranquilidade. Posso só acrescentar uma informação? Claro, à vontade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, acidentes de trânsito podem se tornar a 5ª maior causa de mortes até 2030. Isso no mundo todo. E diz aqui, também uma pesquisa, que nos países mais pobres, nas cidades mais pobres, os acidentes são um número muito maior, né? A desinformação. A sua resposta, então, capitão. No período de ano novo, principalmente após a meia-noite, as estatísticas demonstram aí que os acidentes fatais, inclusive, acontecem pós o período do ano novo, na virada do ano. E isso, inclusive, todos os anos, nos últimos 2 anos, houve a vítima fatal, que é o que a gente tenta coibir, porque realmente, como eu sempre afirmo, né? A gente sai no trânsito para ir ao trabalho, para ir à faculdade, para utilizar do veículo para o lazer e tal, claro. E infelizmente sai pensando em voltar, né? Por imprudência, exatamente, por imprudência de condutores que realmente, por falta de educação, acho que a legislação é bastante rígida nesse sentido. Inclusive, houve uma mudança. O condutor hoje, se flagrado sob influência de álcool e se recusar a ser São 2 multas, né? Ele já sofre infração de quase R$6 mil. Então, o que falta para o condutor se conscientizar que bebida e direção não combinam? Que é uma causa de acidente que pode vitimar pessoas. Ele já sai perdendo de cara, né? Pelo menos dinheiro, né? E além disso, que a gente também precisa lembrar que ele pode tirar a vida de uma pessoa. E com outro detalhe, mesmo que você não tire a vida, se você, dependendo, né, do grau de álcool, você é flagrante, ou seja, você vai para a cadeia. Não adianta essa história. Mas eu tomei só 2 latinhas. Dependendo do grau que você tiver de álcool no sangue, não tem jeito. É autuado em flagrante. Também lembrar isso, porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou lá, eu tenho dinheiro, pago lá 6 mil, estou tranquilo. Não é bem assim. A prática, inclusive, algumas autuações, o condutor é flagrado nessa situação, só para o etilômetro, vai conduzido para a delegacia e 2 e pouco da manhã, o delegado arbitra uma fiança de 4 salários mínimos. Ele vai ter que conseguir esse dinheiro para dormir em casa. Claro. Se ele não conseguir esse dinheiro, ele vai passar uma noite ou até mais tempo na delegacia. Então, a lei, é claro, é bastante significativa e repressiva nesse sentido, né? Então, o condutor que é flagrado, ele é conduzido para a delegacia, pode sofrer uma pena no sistema penal e, enfim, a multa administrativa, pode ter sua CNH suspensa, cassada, e tem havido reduções? Tem, mas os acidentes graves são questões que a gente, mesmo que houvesse, se a gente conseguisse reduzir em 99% dos acidentes, se houvesse uma vítima fatal, é um trabalhador, é um estudante, é alguém que teve a vítima ceifada aí por uma questão de trânsito, que é você saber respeitar o limite do outro. Capitão, o senhor estava falando de educação, né? E a gente estava falando aqui também de criação, da educação que os pais, pai, mãe, que a família transmite para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, são valores. Eu imagino que na sua área de atuação, na sua profissão, dos seus colegas, vocês devam se deparar muito frequentemente com pais e mães passando a mão na cabeça dos filhos, tentando justificar, não, porque isso, porque aquilo e tal, e não repreendem esses jovens, principalmente os menores de idade, e acham que o filho está certo, que quem está errado é o sistema, é o filhinho dele. Isso é comum? Sim, é bastante comum o condutor achar que está acima da lei, e isso veio realmente da criação, né? Quando não se impõe limites, pensamento meu, o cidadão não é formado. Então ele tem que saber respeitar a autoridade, né? As autoridades são constituídas para também ter o respeito. Claro, se houver um abuso dessa autoridade, as leis estão aí. As leis vão atingir aquele agente público que praticou o abuso, né? Mas qual foi um caso mais emblemático que o senhor já enfrentou? Sem citar nomes, óbvio, mas o senhor já enfrentou alguns casos bem difíceis. Tem algum que o senhor se lembra agora, de momento? De momento, é principalmente aquele condutor, né? Você sabe
quem é quem meu você- pai. Você sabe com quem está falando? A carteirada É a típica carteirada daquele que acha que o pai deu um carro de luxo para ele, uma motocicleta de alta cilindrada, e ele acha que pode. pode desrespeitar a autoridade, mas para isso a gente tem as ferramentas adequadas. Claro que a gente também não vai praticar nenhum abuso com esse condutor, mas fazer o que a lei manda. Vai aplicar com todo mundo a lei mesma manda. regra. Claro, e o batalhão de trânsito e a política atual hoje, a gente fiscaliza todo tipo de veículo. Então não tem essa questão de que A tem mais benefício que B, não. A lei é para todos. A lei tem que ser atingida a todo tipo de condutor, principalmente esse que não tem limites, né? Então, é comum também a gente ouvir nas fiscalizações, mas eu sou trabalhador. Mas o trabalhador é que está morrendo no trânsito, né? Então, a pessoa que não tem habilitação, às vezes ele tem habilitação, mas a condição do seu veículo é totalmente inapropriada. O pneu não tem condições de rodar, não tem sistema de freio, o freio dele está inadequado. Lembrando o Flintstone, ele coloca o pé para fora para segurar o veículo. Para. As condições do veículo também são consequências de acidentes, né? Então, o condutor também tem que prestar atenção nesse sentido, né? Se o seu veículo não está em condição de sair, mantenha ele em casa. Busque alguma outra alternativa para evitar. Você está colocando a sua vida em risco, né? Então, colocar um veículo nessa situação está colocando a sua e a de terceiros. Então, isso o CTB é bastante claro, né? E até penaliza o condutor que deixa o veículo nessa condição. Bem, Capitão Nascimento, quero agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre e dizer que a 2017 continuamos parceiros aí do Batalhão de Policiamento de Trânsito, de todos os policiais de trânsito, porque a gente sempre luta aqui, né, para que consigamos aí diminuir o índice de acidentes e, claro, por consequência aí, o número de vítima fatal no trânsito da nossa capital. O Batalhão de Trânsito agradece, e em 2017 a gente vai também buscar aí novas reduções. Vimos aí em 2015 com redução, 2016 Vocês com trabalham com redução. Isso. O principal foco é reduzir esses acidentes. E as fiscalizações estão diretamente ligadas às reduções. A gente percebe que quando a gente aumenta as fiscalizações, os números de acidentes caem. Nós já fizemos, em média, uma blitz a cada 2 dias na capital, durante o ano de 2016. E isso impactou na redução do número de acidentes, no número de vítimas fatais em quase 30%. E mais de 2 mil acidentes reduzidos aí, em razão da fiscalização, claro, também aliado à educação e buscar também a organizar com as outras entidades, né? Certo. Então é importante que a GETRAN, que a Guarda Municipal estejam integradas junto com a Polícia Militar, e isso o nosso comandante e a Polícia Militar tem buscado também essa integração, porque a gente entende que a segurança pública é uma responsabilidade de todos, como a Constituição determina, né? Então, se integrar é importante, e isso é uma meta também a ser buscado, e agradecemos, e o Batalhão de Trânsito, como a Polícia Militar, está sempre à disposição aí para prestar as informações necessárias. Nosso muito obrigado. Conversamos aí com o Capitão Nascimento, ele que é do Batalhão de Policiamento de Trânsito. Lembrando, você que está nos ouvindo, olha, muita responsabilidade, muito cuidado no trânsito, não só da nossa capital, né, mas de todo o estado do Mato Grosso do Sul, de todas as cidades. E você que está saindo também para viajar, tome muito cuidado, respeite as leis de trânsito.